Bem, podemos assentar, fique à vontade. Eu quero conversar um pouquinho com vocês dentro da palavra de Deus. Amém? Vejam bem, hoje nós estamos completando 10 anos. E a abertura dessa obra foi até muito interessante, né? Eu contei ontem para a liderança. Eu tinha muita vontade de abrir uma igreja para cá, para esse lado aqui, mas os salões só custavam 20, 30 mil reais para alugar. Salão menor do que esse aqui. Eu achava caro demais, até porque não tinha 20 mil, 30 mil para todo mês estar pagando um salão. Mas eu falei para Deus que eu queria abrir uma igreja aqui, nessa região. Aí eu fiz uma viagem para uma convenção da igreja, convenção internacional que a Igreja Quadrangular tem todo ano, e nesse ano eu fui para uma cidade, como é o nome daquela cidade, onde a sede da Coca-Cola, Atlanta. Eu fui para Atlanta e a convenção aconteceu num hotel muito grande. E quando terminou a convenção no sábado, eu tive que ficar lá na cidade nos 2 dias. E no domingo eu acordei de manhã para tomar café, passei perto de umas salas enormes que tinha no hotel, todas elas tinham um banner pendurado na porta, igreja tal, church não sei o quê. E era um monte de igrejas. Eu olhei, enquanto eu tomava café, que eu demorei, quando eu voltei, tinham trocado os banners e colocado outros, que já tinha um outro grupo de pessoas fazendo culto. Eu olhei e disse, olha só essa ideia aqui, fazer culto no hotel. E eu vim para cá com essa ideia fixa de fazer um culto no hotel. Algumas pessoas me desestimulavam, não faça isso não, que não vai dar certo e tal. As pessoas falavam. E eu tinha ido para essa convenção com o pastor Bruno, aí nós viemos com essa ideia fixa, vamos abrir uma igreja no hotel. Aí nós fomos abrir lá no Hotel Veleiros. Chegamos lá para negociar, foi meio complicado, porque o pessoal queria muito caro, mas nós conseguimos convencê-los de que eles estavam perdendo dinheiro pelo fato de não deixar funcionar os salões lá, porque nunca dia de domingo funcionava nada, era até sábado. E eu levei o negociador que nós tínhamos aqui, que foi o Sidney, que foi lá negociar com eles, e depois de muita conversa, depois de muito vai e vem, eles conseguiram nos alugar o salão por 4 mil reais. E nós alugamos 125 cadeiras, que era o que tinha no salão. Nós começamos com menos de 20 pessoas, o primeiro culto, fomos fazendo, fomos anunciando, e depois tinha um programa de televisão que funcionava muito aqui, numa rede fechada, na TVN, as pessoas começaram a chegar, e não demorou muito, as 125 cadeiras estavam lotadas. Aí nós fomos e alugamos mais 125 cadeiras, tirando uma parede móvel que tem no meio do salão, para poder fazer 250 cadeiras. E começamos a fazer os cultos. As 250 cadeiras lotaram. Aí, quando lotou as 250 cadeiras, todo mundo ficou meio sem saber o que fazer. Vamos fazer um culto no meio da semana. Aí começamos um culto com a metade, de 125, depois foi crescendo. Aí depois o pastor Bruno ficou tomando conta e foi agindo, quando a gente viu. Tinha tanta gente que tinha que arranjar um lugar maior para poder reunir as pessoas. Foi que apareceu esse salão aqui, que nós estamos até hoje. E nesse intervalo a gente ganhou um terreno lá, que inclusive a gente começou já a mexer na construção, porque ele ficou um tempão parado por questões da prefeitura, que estava resolvendo o problema do esgoto sanitário dali, e estava praticamente impedindo tudo. E depois que foi liberado, a gente começou já a pensar já na construção do templo ali, por trás do Hotel Veleiros, né? Naquela rua que passa do lado do posto de gasolina, a principal entrada. E as coisas foram acontecendo, as pessoas foram se convertendo, e o certo é que todo ano a gente tem batizado um número expressivo de pessoas que vêm aqui, que ouvem a palavra de Deus, que de alguma forma se convertem, né? A gente sempre atribui isso ao poder do Evangelho, que é transformador, que envolve as pessoas, que dá consciência das coisas e que as leva realmente a uma nova posição, a uma nova atitude de vida. E eu quero, nesta noite, fazer uma pregação, que foi pedido que eu fosse feita a pregação, exatamente para falar disso para vocês, sobre o que é a igreja, né? Além de uma assembleia, uma reunião de pessoas, ela tem um papel muito mais importante do que somente estar reunida. E é exatamente isso que eu quero falar para vocês. Vamos ler aqui um verso, só para a gente se situar. Não sei o que foi, porque tem um negócio ali, mas é o que está escrito aí, é o seguinte: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Amém? Isso é que está escrito lá. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso.
Quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui, isso há 2023 anos atrás, ele começou a implantar uma nova forma de vida com Deus e de relacionamento religioso, podemos dizer assim. Ele veio numa época em que as religiões que predominavam lá em Jerusalém, em toda a Judéia, em todo Israel, era a religião dos saduceus e dos fariseus. Eles não se suportavam muito. Eles tinham divergências teológicas, segundo a avaliação deles. Uns acreditavam em anjos, outros não acreditavam. E, na verdade, a religião ela era muito elitizada. Dos saduceus, então, era de onde vinha praticamente toda a elite judaica, né? E tinha os fariseus, que parecia um pouco uma vertente mais popular, que entrava em alguns lugares, tentando exatamente fazer esse acolhimento de pessoas. Mas ainda que eles fizessem isso, o que havia no meio do sistema religioso da época era muito preconceito. A religião estabelecia um afastamento de algumas pessoas eram isoladas, algumas pessoas elas eram totalmente colocadas para o lado, eram canceladas. E a religião vinha exatamente trazendo uma proposta de santidade de uma forma tão extraordinária que ninguém conseguia realmente viver aquela realidade imposta pela religião com respeito à questão de santidade. Quando eu falo para você santidade, a palavra santidade significa o quê? Separado. Esse é o significado. Então a separação das pessoas, elas nunca era uma separação profunda. Por quê? Porque havia uma lei que praticamente tolhia todo mundo, ninguém conseguia acertar de todo. Todo mundo que tentava, de alguma forma, se isolar ou tentar viver aquilo que era proposta da própria religião, eles acabavam esbarrando exatamente na dureza da lei. A dureza da lei que não deixava a pessoa, de fato, viver tudo aquilo que a própria religião ou que o próprio sistema religioso exigia. Porque a lei dizia que se você cumprisse todos os mandamentos, ou quase todos, e tropeçasse em um, você se tornava culpado de todos. E isso tornava-se praticamente impossível você viver exatamente o processo religioso numa integridade. E para completar, ainda havia intolerância das pessoas. O sistema era cruel, isolava pessoas, existiam pessoas que eram abandonadas, pessoas que não tinham direito de fazer parte da religião. Entre essas pessoas estavam os publicanos, que eram olhados assim de uma maneira muito desprezível. A religião praticamente isolava essas pessoas. Se ele estivesse em algum lugar sentado, um judeu jamais sentava do lado, e se algum judeu estivesse sentado em algum lugar e chegava um publicano para sentar do lado, o judeu levantava. E eles não se toleravam. Quando uma pessoa se tornava publicano, ele sentia que ele estava completamente condenado pela visão religiosa. E isso era difícil. Quem era publicano? Eram os funcionários públicos, que trabalhavam para o governo invasor de Roma. E como eles trabalhavam para o governo invasor, que dominava toda aquela região, havia uma antipatia da própria religião com ele, mas que não dava para se entender, porque a própria religião da época estava totalmente concomunada com o sistema dos imperadores para poder exercer domínio sobre o lugar. Havia muita hipocrisia. Aí chegou Jesus. Quando Jesus chegou, ele começou a fazer exatamente diferente. Ele começou a agregar pessoas. Ele olhava e começou a agregar. Para completar, ele fez uma das coisas que para muitos era inadmissível. Ele foi atrás de pessoas, e algumas pessoas que eram totalmente consideradas inadequadas para qualquer envolvimento religioso, que eram os publicanos. Ele foi, colocou para trabalhar com ele publicano, colocou para trabalhar com ele zelote. O que era zelote? Eram os militantes políticos que pegavam em arma para poder estabelecer uma resistência política ao domínio romano. Ele pegou pescadores e foi pegando um grupo de pessoas que não teriam oportunidade em lugar nenhum e que talvez nem fossem aceitas, eram totalmente rejeitadas, com certeza. Ele foi agregando essas pessoas, foi juntando essas pessoas. E quando ele juntou essas pessoas, ele disse: olha, eu estou separando vocês.
Estou separando vocês para que vocês agora, ele falou para alguns que pescavam, vocês agora vão deixar de ser pescador de peixe e vão se tornar pescadores de homens. Pegou um outro que veio de Queriate, que era um que se chamava Judas, que entrou no grupo talvez pela capacidade que ele tinha de fazer contas e de fazer administração, entrou no grupo também. E Jesus então começou simplesmente a mentorear essas pessoas, a cuidar delas, a aproximá-las e deixá-las bem do lado para poder aprender com ele. E na medida que o tempo ia passando, essas pessoas iam percebendo que Jesus quebrava protocolo, ele se aproximava de pessoas que a religião não deixava que ninguém se aproximasse. Ele tocava em leprosos, que era alguma coisa que a religião e a própria lei judaica dizia que você não podia tocar no leproso. Jesus ia lá e quebrava o protocolo. Diz a palavra que quando ele desceu da montanha onde ele pregou, tinha um leproso esperando ele. E esse leproso que o esperava não subiu a montanha, talvez com certeza com medo de ser hostilizado, porque o povo, quando via um leproso, jogava em pedra, fazia qualquer coisa, se ele se aproximasse muito das pessoas sãs, porque a lei dizia que as pessoas que eram leprosas tinham que manter uma distância de 100 metros. Ele não podia se aproximar de ninguém mais do que 100 metros. E além de não poder se aproximar mais do que 100 metros, ele não podia tocar em ninguém. E se alguém tocasse nele, a lei cerimonial dizia que essa pessoa estava simplesmente impura pelo fato de ter tocado em um leproso. E era assim a regra. O leproso ele era tão abandonado, tão jogado de lado, que quando ele andava nas ruas, ele tinha que gritar constantemente: imundo, 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 para que todo mundo soubesse que ele era leproso, para todo mundo se afastar. Quando ele não fazia isso, ele balançava uma sineta, andava com uma roupa que o identificava, e quando ele precisava ir em áreas urbanas onde tinha muita gente, ele era obrigado a declarar que era imundo e chamar a atenção de todo mundo, porque todo mundo se afastava e tentava manter a distância realmente básica de 100 metros. Olha como era difícil. Aí Jesus desceu a montanha, tinha um leproso esperando ele lá embaixo. Diz a palavra que quando esse leproso viu Jesus, ele se aproximou, mantendo o protocolo, mantendo a distância, e gritou assim para Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu bem podes limpar-me. Ele falou para Jesus. A palavra diz que Jesus se aproximou dele, e diz lá na palavra de Deus, Jesus tocou nele. Diga glória a Deus. Como dizendo: não tem um problema com você, você não me contamina. Jesus falou para ele: eu não me sinto contaminado por tocar em você. Você manteve a distância, obedeceu todo o protocolo, mas eu me aproximo de você. E a Bíblia diz que Jesus se aproximou do leproso, tocou nele, está lá na palavra de Deus, e disse para ele: eu quero, fica curado. Quando Jesus disse isso, o corpo do sujeito se aliviou, a doença desapareceu, e todo mundo prestando atenção naquilo e vendo que estava ali um homem que quebrava os protocolos da religião. Ele se aproximava de pessoas que o religioso jamais se aproximava. Ele olhava com carinho as prostitutas, como ele olhou com aquela que todo mundo queria apedrejá-la. Você sabe da história? O pessoal fez uma pegadinha para Jesus, estava chateado com Jesus. Diz a palavra de Deus que Jesus fez um culto lá no templo de madrugada. Talvez porque não tinha espaço no templo, todo mundo estava boicotando, impedindo, e disseram com certeza: não tem espaço para você fazer culto. Mas as pessoas tinham que dar direito para ele fazer o culto, porque ele era mestre. E uma pessoa, para ter realmente essa qualificação de mestre, estudava muito, estudava até os 30 anos, para poder receber a qualificação e ter o direito de ter discípulos que são alunos. Ele sabia que Jesus era legal, que ele não era um mestre de mentira, mas era um mestre que tinha se preparado para aquilo, e ele se revoltava por ter que dar palavra para Jesus. Quando eles tinham que fazer isso, o que eles podiam fazer, o pessoal, para atrapalhar, para impedir, para dificultar, eles faziam. E Jesus foi fazer um culto lá no templo. A Bíblia diz que era um culto de ensinamento, diz lá em capítulo 8, do versículo 2 do Evangelho de São João. E esse culto que Jesus fez, ele fez de madrugada.
porque talvez não houve espaço para ele pregar em outro horário, todo mundo boicotou e jogou ele para a madrugada, talvez imaginando, de madrugada não vai ter ninguém. Era a época da festa dos tabernáculos. Só que diz a palavra que ia muita gente para o templo de madrugada para ouvir ele ensinar. Diga glória a Deus. Dá para colocar aí? João 8:2? Só para a gente ler aqui, só para vocês verem o que acontecia. João 8:2. Aqui está pela manhã cedo, está escrito nessa versão, mas em outra está de madrugada. Olha aí, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Diga glória a Deus. E lotava, porque todo mundo ia lá para ouvi-lo. O pessoal, poxa, esse camarada, ele consegue levar a gente até de madrugada para ouvir ele. Vamos pegar uma pegadinha. O pessoal se lembrou que tinha uma mulher na cidade que ela era prostituta. E quando uma mulher se tornava prostituta naquela época, ela estava se punindo, ou se autopunindo, porque ela sabia o risco que existia, que ela poderia ser morta a qualquer momento. Era uma forma talvez de se autopunir, por conta do sistema que rejeitava totalmente, que não dava oportunidade. E a pessoa entrava de cabeça porque já se sentia totalmente inadequada e indigna para poder viver o poder da religião. E eles pegaram essa mulher e levaram lá de madrugada para Jesus julgar. Prenderam ela, levaram ela para o templo. Quando chegou lá, eles falaram assim: Senhor, nós sabemos que tu és mestre, e nós pegamos essa mulher em adultério, a lei de Moisés manda que ela morra apedrejada. Mas o que é que o senhor tem para dizer? Se ele falasse só, matem ela apedrejada. Ele dizia, mas não é tu que vieste salvar os pecadores? Por que tu está mudando o teu discurso? Porque a intenção era desconstruir tudo aquilo que Jesus falava. Se Jesus falasse, não mata essa mulher apedrejada, ele dizia, mas não é tu que viestes cumprir a lei? Por que tu não cumpre a lei sobre ela agora? Porque a lei manda ela morrer apedrejada. Eles esperaram qualquer resposta para ter uma narrativa de desconstrução daquilo que Jesus falava. Mas Jesus não deu nenhuma palavra nem outra, mas sinalizou para eles de um jeito que eles entenderam muito bem. Jesus disse, olha, aquele que acha que não tem pecado, por favor, pode atirar a primeira pedra. E ele começou a escrever no chão. Começou a escrever no chão. E esse escrever no chão é que perturbou a cabeça de todo mundo. Porque tem um texto na Bíblia, lá em Jeremias, que fala que todos aqueles que abandonaram o Senhor, seus nomes seriam escritos no chão. Era uma prática judaica, quando alguém realmente estava fora, que queria manter uma posição de perfeição, de santidade, mas que na verdade não condizia com a vida que levava, os nomes eram escritos no chão, uma forma de envergonhar a pessoa. E o que Jesus fez, na verdade, com certeza, foi com o intuito de chamar a atenção daquelas pessoas, que ele conhecia a vida de cada um e que iria fazer uma exposição naquele momento. Já que eles estavam querendo condenar a mulher, ele ia expor os pecados de cada um, o que era uma prática comum dentro da prática judaica, com respeito a esse negócio de escrever no chão. Talvez as pessoas que estavam ali, que deviam também, quando olharam e viram que Jesus estava escrevendo os seus nomes e que Jesus ia, de repente, falar de coisas que eram tão pessoais, tão secretas, todo mundo saiu do lugar antes que fossem expostos diante de todo mundo. E Jesus chegou e disse, olha, mulher, cadê teus perseguidores? Foram embora, Senhor. Jesus disse, eu também não te condeno, mas também não concordo com o que você está fazendo, disse Jesus. Vá e não peques mais. Diga glória a Deus. Esse é o texto. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Uma prática judaica era essa, envergonhar a pessoa escrevendo o nome da pessoa no chão, e Jesus queria dizer, olha, vocês estão aqui condenando ela, mas vocês são imperfeitos, vocês têm falhas. E quando eles perceberam que eles iam ser envergonhados, eles saíram do lugar, e Jesus teve um diálogo com a mulher, dizendo, olha, eu não vou condenar você, mas também não vou concordar com você. Vai, não peques mais, Jesus disse. E ela com certeza deve ter tido a sua vida mudada. O nome dela
Alguns dizem que era Susana. Muita gente pensa que era Maria Madalena, mas não era. Maria Madalena nunca foi prostituta, ela foi endemoniada. E diz a palavra de Deus que aquela mulher percebeu o amor desinteressado. Um amor de alguém que olhava para ela de uma forma diferente, depois de ter tido a sua vida massacrada pelo próprio sistema religioso da época. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Para tentar dizer para vocês que a igreja nossa, ela tem que ser uma igreja assim, que tenha a missão de cuidar de pessoas. Diga glória a Deus. Se você tem essa missão de cuidar de pessoas, você está dentro do processo correto daquilo que é a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você acha que você não tem nada a ver com a pessoa que está do teu lado, que você não tem nada a ver com a pessoa que mora do lado da tua casa, que você não tem nada a ver com aquelas pessoas com quem você tem relacionamento, que você não tem que se preocupar com elas, a sua vida está perdendo o verdadeiro sentido daquilo que é a importância do teu chamado e daquilo que você foi chamado para fazer. E hoje em dia a gente percebe, por exemplo, que a maioria das pessoas, elas têm um deslumbre, uma visão diferente daquilo que é a igreja. E não olham muitas vezes que a igreja ela tem essa proposta de cuidados. Às vezes as pessoas entendem ou acham que igreja é somente um lugar para onde eles vão se encher de poder para alguma coisa que na verdade se enche de poder e acaba não fazendo nada. Você vê, por exemplo, que é muito comum as pessoas chegarem, eu quero me encher do Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo, e dá demonstração de que está cheio, dá demonstração que está realmente transbordando, e faz caras e bocas e faz um monte de coisa, e ele acha então que viver a vida cristã é somente viver essa carga de emoção, esse momento emocional que qualquer cristão pode viver, e que a vida se resume unicamente isso, de ir para a igreja, se encher de poder, falar em línguas, virar, fazer um monte de coisa, depois ir para casa e nada acontecer. As pessoas não entendem que não existe responsabilidade maior sobre a vida do cristão do que a responsabilidade que ele passa a ter pelo fato de receber o Espírito Santo em sua vida. Você não recebe o Espírito Santo para dar voltas, você não recebe o Espírito Santo para pular, você não recebe o Espírito Santo para fazer caras e bocas, você não recebe o Espírito Santo somente para dizer para os outros que você é cheio, que você tem poder, que você fala em línguas, que você tem uma unção especial. Não, a Bíblia deixa bem claro isso, que quando Deus batiza você com o Espírito Santo e que você recebe o Espírito Santo na sua vida, o objetivo é fazer de você uma testemunha. Diga glória a Deus. Não é outra coisa, é uma capacitação dada por Deus para fazer de você uma testemunha e para fazer de você uma pessoa especializada em cuidar de pessoas. É aí que está o detalhe, cuidar de pessoas. Quando a igreja tem essa visão de que a comunidade precisa cuidar de pessoas, existe nela a preocupação com o outro, a empatia. Numa época que nós vivemos, onde todo mundo está vivendo um verdadeiro egoísmo, todo mundo está preocupado somente consigo mesmo e totalmente indiferente à necessidade do outro, de repente, quando você entra exatamente nessa visão, eu tenho que cuidar de pessoas, eu tenho que ganhar pessoas, eu tenho que ajudar aquele que precisa de Deus. Quando você simplesmente compreende o seu papel de ajudador, o seu papel de alguém que foi chamado para fazer a diferença acima de tudo, e para cuidar de pessoas. Quando você entende isso, não tem limite o que Deus pode fazer através de você e o que Deus pode fazer em você. Vocês estão entendendo esse detalhe? É assim que nós crescemos. Nós crescemos dentro desse processo de cuidar de pessoas, mas às vezes, como nós somos? Às vezes a gente acha que da igreja a gente tem que estar tratando mal pessoas. Na igreja a gente pode correr risco de repente fazer uma reciclagem de amizade para ver quem é que nós queremos perto da gente, quem não queremos. Quem é que pode ter o privilégio de receber o meu bom dia, ou a minha saudação, porque não é qualquer um que eu dou realmente ou que eu faço isso. E às vezes a igreja toma um papel que não é o seu, de separar, de segregar, de fazer escolhas, de isolar,
de antipatizar. Isso é diabólico. Não gosto do fulano, não gosto do Beltrano, não me dou com o Beltrano, não me dou com o fulano. E dentro dessa visão espiritual maligna, a pessoa vai deixando de fazer o seu papel. Por quê? Porque quem é de Deus, cheio do Espírito Santo, ele não tem esse privilégio de não gostar de alguém, ele gosta de todo mundo. Por quê? Porque quem é de Deus, o amor tem que estar agindo no coração dele. E se o amor está agindo no coração dele, ele vai ter tolerância, ele vai ter paciência. Ele vai entender quem é fragilizado, quem é fraco, porque ele vai pegando a capacidade da visão das coisas. Quando ele olha alguém que de repente tem fragilidades a ponto de não conseguir nem se firmar direito, ele vai e começa a cuidar das pessoas, que foi o primeiro verso que eu li. Você que é forte, cuide daquele que é fraco. Já falou o apóstolo São Paulo. Cuide de quem não está conseguindo andar sozinho. Jesus era assim, desse jeito. Jesus não ficava estressado nem com quem maltratava ele ou machucava ele. Pedro negou ele 3 vezes. Quando ele ressuscitou, ele foi atrás do Pedro lá na praia. Chegou lá na praia, olha o Pedro ali, tadinho, está todo fragilizado, está fraquinho, me negou, está se sentindo o pior dos homens. Ei, rapaz, joga a rede aí, traz, tem um peixe assado aqui. Ele chegou lá, sentou. Tu me ama? Amo. Vai, rapaz, te torna pastor, apacenta meus cordeiros, eu acredito em você. Tu me amas? Amo. Apacenta meus cordeiros. Jesus falou na 3ª vez, ele já respondeu chorando. Jesus, vai e apacenta meus cordeiros, cuida deles, das minhas ovelhas. E Jesus desapareceu, foi lá só para desconstruir a angústia e o complexo de traidor que estava no coração dele. Negou 3 vezes, Jesus fez ele declarar amor 3 vezes, para poder fazer uma reedição na cabeça dele, para dizer, olha, você foi recuperado. E um detalhe, Pedro não era nem convertido, e Jesus andava com ele do lado. Jesus disse, ó, quando você se converter, você vai apacentar meus cordeiros. Pela história, ele só se converteu depois do batismo com o Espírito Santo. Antes ele era um camarada bruto. Mas Jesus esperou a mudança dele e cuidou dele. Isso é o papel da igreja. Quando Jesus fez isso, que cuidava de pessoas, foi ensinar para nós que é assim que funcionam as coisas. Quando as coisas funcionam desse jeito, a igreja cresce que não tem lugar para colocar pessoas. Porque você começa a cuidar, em vez de criticar, em vez de falar mal, em vez de isolar, em vez de criar situações que ridiculariza a pessoa, você começa a cuidar e passa a compreender a pessoa. Na medida que você compreende, que você olha um ser humano, que de repente tem as suas fragilidades e as suas dificuldades, que você passa a cuidar desse ser humano, tenha a certeza. Você vai conseguir erguer uma pessoa que de repente está precisando de você para poder ficar de pé, porque é fraco. Às vezes é fraco por uma série de fatores e de situações que você tem o privilégio de não ter vivido. Às vezes nasceu num lar difícil, conviveu com pessoas difíceis, teve uma vida totalmente em desvantagem, e de repente vem para a igreja todo frágil. E você tem que ter o papel de ajudá-lo e de levantá-lo. Então eu estou falando isso para vocês, já vou terminar essa minha pregação bem rápida, para dizer para vocês o seguinte, que vocês aqui da Igreja Quadrangular da Península, que vocês sejam pessoas que cuidem de pessoas. Que este seja o papel, cuidar de pessoas. Que você olhe as pessoas com todas as fragilidades que ela tem e diga, eu vou cuidar de você, eu vou ajudar você. O meu papel é fazer a diferença, porque isso é o cristianismo. Amém? Aí envolve amor. Louvado seja Deus. Quando envolve amor no coração da gente, vem lá os subprodutos desse amor: paciência, misericórdia, tolerância. Aí você começa a ter um outro comportamento pelo fato de que você está, de fato, impregnado com o amor ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então que sejamos exatamente isso, cuidadores de pessoas. Que a gente traga, que a gente ajude, que a gente se importe com alguém, que a gente se preocupe com alguém,
e que a gente se apresente para essa pessoa como alguém que tem Deus e que ela pode contar com a gente para poder ajudá-lo, ou quem sabe dar-lhe força a essa pessoa para poder superar as suas dificuldades. Amém? Que Deus abençoe.